Essa noite eu quero falar rapidamente com os irmãos a respeito de como pedir um milagre. Como que nós devemos pedir um milagre? Como nós devemos pedir o sobrenatural de Deus na nossa vida. Se você quiser abrir a sua Bíblia em Filipenses 4, 6, eu estou usando a versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada. Vai aparecer aqui no telão também. Filipenses 4, 6. Amém? Filipenses 4, 6 nos diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas antes, em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Amém? Você pode se assentar. Irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Filipe, aos filipenses, ele está trazendo aqui um ensinamento poderoso para as nossas vidas, a respeito de como alcançarmos as bênçãos de Deus, como alcançarmos os milagres de Deus. E a gente passa, por vezes, e o próprio Jesus nos deixou isso claro: no mundo vocês terão aflições. Às vezes a gente passa problema de saúde, às vezes a gente passa problema no casamento, outras vezes passamos problemas financeiros, problemas de ordem física, às vezes uma doença na alma, e assim por diante são as dificuldades que nós enfrentamos. Nós estamos sujeitos. Este mundo é assim, este mundo é difícil, este mundo é complexo, este mundo tem as obras terríveis do maligno que estão por aí. E Paulo diz assim: não fiquem preocupados. A outra versão diz: não andeis ansiosos com coisa alguma. Porque a preocupação, a ansiedade, é um sofrimento antecipado daquilo que pode nem mesmo acontecer. A gente fica ansioso, nós ficamos ansiosos com algumas coisas que provavelmente nem aconteçam na nossa vida. A gente fica ansioso com uma resposta, com a solução de um problema, ou com uma possível... Nós enfrentamos aí há pouco tempo a tal da pandemia. E todo mundo ansioso, né? Quem será o próximo que vai pegar aí o vírus? As preocupações, e muitos, graças a Deus, muitos passaram sem pegar nenhum desses vírus. E os que pegaram, graças a Deus, dos nossos conhecidos, todos saíram firmes e fortes, e estão aí. Então, Paulo está dizendo: não fiquem preocupados, demasiadamente preocupados com o futuro. Esta ansiedade, esta preocupação, ela gera algumas coisas. Gera problema no casamento, gera problema no emprego, gera problema profissional, gera problema de doenças psicossomáticas. A grande parte das doenças enfrentadas nos dias de hoje são doenças derivadas, oriundas, originadas na ansiedade, em problemas emocionais, no estresse, no cansaço, no esgotamento físico. Tem até um nome moderno para isso. No meu tempo, a pessoa, como é que era? Estafa. Fulano lá está com estafa. Hoje não, é burnout, né? Hoje é burnout, não é mais estafa. Nem estresse, mas é burnout, né? E o que acontece? Isso gera doenças. Gera até mesmo câncer. Gera depressões, geram tantas doenças que acabam levando até mesmo à morte. E não tem uma causa física, não tem uma causa hereditária, é simplesmente do estresse. Uma vez, eu e o pastor Rubinho, na ânsia de ganhar um pouco de dinheiro, né? A gente pegou 4 prefeituras para fazer a campanha para prefeito, né?
Campo Largo, Balsa Nova, Santana de Itararé, mais uma que eu não lembro, mais duas, 4 ou 5. E a gente ia dormir 5, 5 e meia da manhã, 6 horas, estava em pé, no máximo 6 e meia, para dar conta de fazer tudo. Até que lá por uns 30 dias que a gente estava nessa, naquele tempo a campanha política demorava 3, 4 meses, né? Hoje é 30 dias, ó. E lá por uns 30 dias mais ou menos, eu acordei, mas o meu corpo não acordou. Sei quantos já passaram por isso, de ficar preso dentro do corpo. Que sensação terrível. Tentar se mexer e não conseguir, tentar falar e não conseguir. E aquele desespero, até conseguir mexer a pontinha do dedo, daí você consegue novamente passar por aquilo. Estresse. Trabalhou demais, dormiu pouco. E quase paga com a vida. Então, essas são as doenças da ansiedade, da preocupação. Então, Paulo está dizendo, não andem ansiosos, preocupados com coisa alguma. Não está dizendo, não se preocupe com as coisas pequenas. Não se preocupe com as coisas fáceis de resolver. Está dizendo, não se preocupe com nenhuma coisa. Seja ela pequena, seja ela grande, seja ela solúvel aos seus olhos ou insolúveis para o homem. Não fiquem preocupados. Não se preocupe com essas coisas. Então, ele está dizendo, não se preocupe com coisa alguma. Antes, sejam conhecidas diante de Deus cada pedido de vocês. Através do quê? Através da oração, da súplica, com ações de graças. Então, quando a gente vem a uma noite dessa, uma noite de milagres como essa, através das nossas orações que nós já fizemos, tivemos aqui a campanha antes de iniciar o culto, já oramos aqui no início do culto, oramos pelas ofertas. O pastor Joel nos ensinou a respeito dos benefícios de dizimarmos e ofertarmos. O presbítero Wilson testemunhou que através das orações milagres estão acontecendo, pessoas estão sendo curadas. Por quê? Porque estamos pedindo. Nós não viemos aqui esta noite, como eu sempre digo, para dizer, eu vou ver o que acontece, não. Eu vou à igreja e Deus irá fazer alguma coisa por mim. Esta é a expectativa. Esta é a fé que nós temos. Então, não andem ansiosos com coisa alguma. Antes, façam conhecidas diante de Deus os vossos pedidos, as vossas petições, através da oração e das súplicas. Sempre com ações de graças. Então, o que nós podemos aprender com este texto? Primeira coisa, que nós precisamos pedir. É necessário pedirmos. O escritor Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 2, o finalzinho do versículo, ele diz assim, vocês não têm nada, porque vocês não pedem nada. E quando nós olhamos para o texto sagrado, a Bíblia, nós vemos que foram poucas vezes que Deus, ou que Jesus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que realizou alguma coisa sem que a pessoa tivesse pedido. Jesus, quando esteve entre nós, foram poucas as vezes que ele resolveu curar sem que a pessoa pedisse. Tem o camarada lá no tanque de Betesda, que Jesus chega e fala, pega o teu leito e vai embora. Tem a viúva lá da cidade de Naim, que estava indo sepultar o filho, e Jesus se compadeceu e ressuscitou o filho dela sem que ela pedisse. Mas o resto são pessoas pedindo. Nós vemos Jairo com a sua filhinha enferma à beira da morte na casa, e ele deixa a sua filha morrendo em casa e corre ao encontro de Jesus Cristo dizendo, Senhor Jesus, se o Senhor não for na minha casa, se o Senhor não fizer algo sobrenatural, a minha filhinha vai morrer. Falando assim é fácil, mas foi uma situação difícil. Imagine um pai que está vendo o filho morrendo, e agora deixa ali o filho e sai atrás de um socorro. Muitos pais ficariam ali até a morte dizendo, pois é,
Ele morreu nos meus braços, ela morreu nos meus braços, eu não tive tempo de sair atrás de Jesus. Aquele pai, ele fez exatamente o contrário. Ele sabia que se ficasse ali e não pedisse nada a Jesus, haveria uma tragédia na sua casa. Então é isto que Paulo e que Tiago estão nos ensinando. Vocês não recebem, vocês não têm, porque vocês não pedem. Parece que as pessoas têm medo de falar com Deus. Parece que as pessoas não se acham merecedoras das bênçãos e dos milagres. Nós temos que pedir a Deus. Você pede pela sua saúde, você pede pela sua casa, você pede pela sua família, você pede pelas suas finanças. Eu e o pastor Rubinho, não sei, há 2011, 2012, nós fomos até uma cidade aí que um pastor havia falecido já de idade. E conversando com a família, e conversando com as pessoas ali da igreja, eu comecei a ver que nós já sabíamos que aquele pastor era um santo homem de Deus. Um homem com uma vida ilibada, imaculada. E conversando ali os testemunhos de como aquele homem tratava as pessoas, de como ele tratava a igreja, de como ele cuidava, de como ele era desprendido para fazer as coisas de Deus. E eu ali em pé do lado do caixão, olhando e falando com Deus: Senhor, por que ele morreu numa situação dessa? Um homem tão santo como este, morrer assim de uma forma... Ele poderia ter uma morte um pouco mais bonita, morte um pouco mais honrosa. E Deus falou comigo: ele nunca pediu a respeito do final da sua vida. Ele orou por tudo, ele orou por todos, ele cuidou muito bem da igreja, mas ele nunca disse assim: Senhor, que o meu final seja deste jeito. Então nós temos que pedir, irmãos. Você tem pedido para o seu futuro? Você tem pedido pela sua saúde só para hoje? Senhor, se me der só saúde hoje, está bom. Deixa eu te contar de novo, eu já contei, alguém aqui já escutou, se não escutou, veja que coisa. Uma pessoa, um homem que se diz homem de Deus, nós estávamos sentados conversando, ele disse assim: olha, eu estou passando uma crise muito terrível. Eu me aposentei e agora estou doente, não tenho dinheiro para exame, não tenho dinheiro para consulta, não tenho dinheiro para tratamento, não tenho dinheiro para remédio. E fomos conversando, eu falei: vou descobrir por que chegou nessa situação. E fui perguntando e conversando, e é uma pessoa já aposentada, pessoa que leu muito a Bíblia, uma pessoa que conhece bem a Deus. Passado uns 5 minutos, ele disse assim: olha, um dia eu estava na estrada e orei e falei: Deus, esse ano eu vou me aposentar. Se o Senhor me der só o dinheiro para eu me manter comendo e me vestindo, está tudo certo. Eu falei: está aí, irmão, Deus respondeu a tua oração. Você pediu dinheiro para comer, está comendo bem, está vestindo bem, tá? Então você não pediu dinheiro, não pediu saúde, nem dinheiro para se ficasse doente. Está aí a resposta. Que entramos no segundo ponto. O primeiro ponto, o Tiago está dizendo: vocês não têm nada, porque vocês não pedem. Agora no capítulo 4 de Tiago, versículo 3, ele vai dizer assim: vocês pedem e não recebem, porque vocês pedem mal. Então Deus está esperando que eu e você peçamos o que nós queremos, o que nós estamos precisando, qual é o milagre na nossa vida, mas nós devemos pedir com sabedoria. E o versículo termina dizendo assim: vocês pedem e não recebem porque pedem mal, para esbanjar nos seus próprios prazeres. O que você quer? Para que você quer? Qual é a sua necessidade? Para que você precisa disto? Você quer uma cura para nunca mais chegar diante de Deus? Você quer um milagre para nunca mais vir à igreja? Você quer uma saúde para você desfrutar e esquecer de Deus? Certa feita
um casal aqui da igreja, um jovem casal, recém-casado. Ô fulano, por que vocês quase não têm vindo na igreja? A gente mora muito longe. Vamos orar para Deus dar uma casa perto. E Deus deu uma casa perto. No começo eles começaram a vir à igreja, de repente sumiram da igreja. Falei, ô fulano, por que vocês não estão vindo à igreja? Vocês pediram uma casa tão perto e Deus deu. Não, é que às vezes está frio, às vezes está chovendo, às vezes está calor. Vamos pedir para Deus dar um carro, então. Deus deu carro. Carro bom, carro de luxo. Não apareceu mais na igreja. Falei, você queria casa perto da igreja, Deus deu. Você queria o carro? Não, mas é que agora eu tenho um carro, eu tenho que visitar meus parentes. E eu aproveito o final de semana. E não apareceu mais na igreja. E foi se afastando da igreja, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu as finanças, foi perdendo tudo. Então, por que eu quero um milagre na minha vida? Para que eu necessito do milagre? Então, primeira coisa, nós devemos pedir com sabedoria. Terceira coisa, quando nós lemos Romanos, capítulo 8, versículo 27, nós vamos entender que Paulo está falando que o Espírito Santo, versículo 26, todo mundo gosta do versículo 26. Essa semana eu ainda estava conversando com a irmã Mariazinha. Falei, todo mundo gosta do versículo 26, mas ninguém gosta do 27. Porque o Espírito, versículo 26, 8:26, Romanos 8:26, porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Oh, que coisa linda! E o 27, mas aquele que conhece a mente de Deus, intercede pelos santos, segundo a vontade de Deus. A gente quer que ele só interceda do jeito que a gente quer. Mas o Espírito intercede não conforme a nossa vontade, mas conforme a vontade de Deus. Então nós estamos numa noite de milagres, estamos aprendendo a pedir o nosso milagre. Primeira coisa, não podemos ter vergonha de pedir a Deus. Seja o que for, seja uma coisa pequena ou seja uma coisa grande. Deixa eu dar um testemunho de uma coisa pequena que se torna grande. Na quarta-feira nós estávamos ali no Jardim Bela Vista. E a irmã Santina deu um testemunho. Ela precisava de R$65. Para muitas pessoas, R$65 é coisa pequena. E uma pessoa do nada chegou e deu R$60 para ela. Ela falou, opa, está faltando só 15, né? Ah, no 75, eu estou falando errado, 75. Deram 60, ficou faltando 15. Daí ela saiu fazer a caminhada dela, quando estava caminhando, uma nota de 50 aberta, bem no meio da rua, assim. Ela olhou, não tinha ninguém, olhou, não tinha ninguém, pegou os R$50, pagou as contas e ainda sobrou dinheiro. Então nós temos que aprender a pedir, desde as coisas pequenas às coisas grandes. Pessoas que precisam de um milagre na sua vida. Nós temos aqui pessoas que foram curadas de câncer, pessoas que foram curadas de leucemia. Temos aqui o presbítero Wilson, que resolveu quebrar o quadril, a perna e tudo mais, e está aí firme e forte, né, já trabalhando de novo. Então veja, Deus nos socorre nas pequenas e nas coisas grandes. Mas nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida, para que a nossa oração seja efetiva. Então, primeira coisa, temos que pedir, não podemos ter vergonha. Segundo, não podemos pedir de qualquer maneira, pedir errado, mas devemos entender o que é que Deus quer. E quando nós entendemos e oramos segundo a vontade de Deus, o milagre acontece na nossa vida. E nós estamos aqui para isso. A gente não vem passar tempo aqui. Isso aqui não é um clube para a gente vir aqui, cantar, bater palmas e voltar do mesmo jeito para casa. Aqui é o lugar onde Deus se manifesta e coisas extraordinárias acontecem. Aqui é onde as pessoas são curadas da depressão, da ansiedade, aqui onde as pessoas são curadas do câncer, da AIDS, aqui onde que paralítico anda. Eu lembro uma vigília, lá pelas 3 da manhã, trouxeram para a irmã Mariazinha uma mulher.
E aquela mulher chegou e caiu, a irmã Mariazinha se ajoelhou no chão, puxou aquela mulher no colo e orou por ela. Passados uns dias ela procurou e disse: sabe, irmã Mariazinha, meu desespero é porque eu fiz um exame e deu soro positivo, HIV, AIDS. A irmã Mariazinha falou: não, nós oramos e você está curada. Amém. Passado algum tempo, ela procurou a irmã Mariazinha e disse: eu estou limpa, meu marido não tem nada, estou grávida. E esses tempos a gente encontrou, estávamos estava em viagem na beira saindo do restaurante na beira da rodovia, de repente estava entrando um casal com um menino, já com uns 30 anos de idade. Todo mundo são e sadio. Então é este lugar que nós estamos, este é o ambiente que nós estamos, não importa quão profundo seja o poço que estejamos, não importa quão forte seja o vento que esteja soprando, se nós pedimos a Deus, o socorro dEle vem ao nosso encontro. O milagre acontece na nossa vida. O cego Bartimeu, largado à beira do caminho, a estrada de Jericó, a Bíblia diz que ele estava mendigando. Ele não tinha mais esperança. A vida dele era dali para pior. Era depender todos os dias de que alguém se compadecesse e desse alguma migalha para ele. Até que certo dia ele escuta um barulho diferente. Vem vindo uma multidão e ele pergunta: o que está acontecendo aí? Eu estou escutando algo diferente. É o tal de Jesus de Nazaré que está vindo aí. E ele começou a gritar: Jesus, eu também preciso de um milagre. Eu não quero ficar nesta situação. Irmãos, outra coisa que nós devemos aprender sobre esse texto é que nós temos que ficar indignados com a nossa condição. Nós não podemos aceitar a situação que nós estamos, ou que alguém da nossa família esteja, ou o momento que alguém esteja passando. Tem gente que diz: ah, não, Deus sabe de tudo, se Ele quiser Ele me livra, se Ele quiser me abençoa, senão vamos seguindo adiante. Isto não é bíblico. A Bíblia está nos ensinando a pedir, dizendo: não fiquem ansiosos, mas peçam a Deus, com orações, com súplicas, com ações de graças. Foi o próprio Jesus que nos ensinou também, lá em Marcos 11, 24, Jesus disse: se vocês pedirem, tudo que vocês pedirem, crendo que receberam, isto vai acontecer com vocês. Não está dizendo: olha, se vocês crerem, irá acontecer. Está dizendo: vocês creiam que já aconteceu. Tudo que vocês pedirem. Então, irmãos, pedir é bíblico. Jesus ama a nossa dependência dEle. Deus ama a nossa dependência dEle. Sabe quando você tem um amigo que, às vezes, não sei, está num cargo político ou tem uma posição mais elevada, e você fala assim: fulano, eu preciso conversar com você. Ele já fala: já vai pedir alguma coisa. Às vezes um político, você fala assim: preciso marcar um horário com você. Está meio corrida esta semana. Olha, eu preciso conversar com você. Veja lá com o meu assessor, vê um dia. E só escapando, fugindo. Ou algum parente rico que a gente tem, né? Fala assim: fulano, preciso conversar com você. Lá vai pedir dinheiro. Não, essa semana eu não posso. Com Deus não é assim. Deus não vê a hora da gente chegar para pedir para Ele.
Deus está ansioso, esperando. Será que hoje o meu filho vai pedir? Será que é hoje que ele vai chegar em oração? Será que é hoje que ele vai fazer a sua súplica? Será que é hoje que ele vai apresentar o seu problema a mim? Que prazer eu tenho em abençoar o meu filho e minha filha. Que prazer eu tenho em liberar o milagre. Que prazer eu tenho em mover os céus e a terra para abençoar os necessitados. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus tem prazer em receber os nossos pedidos. E nesta noite não é diferente. Não importa o que você esteja precisando. Não importa o que você esteja necessitando. Não fique preocupado com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus o pedido de vocês. Através das orações e das súplicas, sempre com ações de graças. Vamos ficar em pé neste momento? Não se intimide neste momento. Não importa o que você esteja precisando, apresente tudo ao Senhor. A sua maior necessidade, o seu maior problema, a sua maior dor, a sua maior aflição, a sua maior preocupação, apresente agora ao Senhor, sem reservas,